Alô, Paulo, tá me ouvindo, velho? Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui, ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Neste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente no regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Coronel Telhada para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui duas indicações. A primeira indicação do prezado deputado Edmir Chedid, indicando nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor governador do Estado, providências necessárias para a construção de um trevo de acesso na confluência da rodovia das Estâncias com a Avenida Fioravante Frari, no município de Itatiba. Temos também uma indicação de Vossa Excelência, deputado Gilmaci Santos, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do Estado que determine aos órgãos competentes a elaboração de estudos e a adoção de providências em caráter de urgência para a implantação de recursos humanos e disponibilização de kits para a realização de coleta de plaquetas no Hemonúcleo de Santos. É somente isso, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. Neste momento, iniciamos, então, os nossos trabalhos com o pequeno expediente. E o primeiro orador deputado a falar no pequeno expediente nesse ano de 2020 é o nobre deputado Paulo Lula Fiorilo. Nesse momento, sobe à tribuna para sua fala nesse pequeno expediente, pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha, os que nos assistem pela TV Alesp. Ontem a Assembleia retomou seus trabalhos, com a presença aqui, entre outros, do governador, e a partir de hoje a gente retoma o debate político no pequeno, no grande expediente, em especial também no debate dos projetos que estão tramitando. Um ano importante, porque é um ano eleitoral, é um ano em que as cidades vão escolher os seus prefeitos e vereadores, suas prefeitas, vereadoras. E aqui, em especial, um ano polêmico, porque volta ao debate a proposta de reforma da Previdência, que foi barrada pelo Judiciário o ano passado para que se cumprisse as normas regimentais nesse debate político, tanto na Comissão de Constituição e Justiça como na Comissão de Finanças. Mas eu gostaria de começar essa primeira intervenção desse segundo ano legislativo falando um pouco sobre uma viagem que eu fiz na semana passada para várias cidades do interior do estado de São Paulo, e não são cidades próximas da capital. Nós tivemos a oportunidade de visitar Presidente Epitácio, Euclides da Cunha, Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, uma região muito distante de São Paulo, e é interessante porque cada uma dessas regiões, elas trazem características próprias, suas dificuldades e seus problemas. Mas em Presidente Epitácio, a gente tem um grande porto hidroviário que, infelizmente, está parado, com a construção, inclusive, de um ramal da Estrada de Ferro, armazéns e silos, o que poderia ajudar muito aquela região, retomando o transporte hidroviário no Rio Paraná, que divide com Mato Grosso. Uma região importantíssima. E, principalmente para os deputados, em especial aqueles que são da capital, a possibilidade de conhecer realidades desse tipo é uma imersão nos problemas que vivem as pequenas e médias cidades do estado de São Paulo. Depois nós temos a região de Araçatuba, e eu sei que aqui vários deputados conhecem muito mais do que eu essas regiões, mas eu e o deputado Jorge do Carmo tivemos a oportunidade de também visitar Araçatuba, mas fui a Getulina, Valparaíso, Bento de Abreu, Coroados, Araçatuba, Birigui, Santo Antônio do Aracanguá, Buritama, Brejo Alegre e Lourdes. E essa é uma região caracterizada pelo gado,
onde você tem, inclusive, uma praça conhecida como a Praça do Boi Gordo, que se vendia na cidade. Com os seus problemas, com suas dificuldades, Birigui, que foi uma cidade referência para o calçado infantil, e outras cidades menores que dependem muito da produção da cana-do-açúcar, do álcool, atividades que trazem dificuldades principalmente para a monocultura. E uma coisa que me chamou a atenção nessa região, deputada Alessi Brandão, foi o uso de aviões para pulverização das plantações. Uma prática que deveria ser banida e que tem que ser feito de novo um debate aqui nessa casa. Depois tivemos Itapura, Pereira Barreto, Sudmenuce e Parise. Parise já na região de Fernandópolis, uma outra região. E, por fim, Araraquara, onde tivemos a oportunidade de conversar com entidades. A senhora que conhece Araraquara já esteve lá, e outros deputados a mesma coisa. Por que eu quis começar com esse roteiro do interior? Primeiro porque, na minha opinião, o governo do Estado de São Paulo ele tem um papel fundamental na discussão da indução do desenvolvimento. O governador Dória lançou, ano passado, 2 programas. Um chamado Vale do Futuro, que dialoga com o Vale do Ribeira, e o outro, que é o Programa de Desenvolvimento de Polos. Mas, infelizmente, nós ainda não tivemos materialização dessas ações. E as cidades pequenas sofrem muito. Nesse momento agora, muitas sofrem com as enchentes, outras com o desemprego. E é preciso retomar esse debate aqui. Nós tivemos a oportunidade, alguns deputados acompanharam a discussão orçamentária, participaram de audiências públicas no interior e percebem a carência e a dificuldade que aliás, uma iniciativa defendida pelo deputado Enio Tato, que tem que ser sempre valorizada e aprimorada, até porque o orçamento do Estado é fundamental para as pequenas e médias cidades, mas nós precisamos fazer esse debate aqui. Por isso, queria já deixar um convite. No próximo dia 16 de março, nós vamos fazer aqui um seminário para discutir com alguns consulados qual é a possibilidade de buscar parcerias desses países com as cidades do Estado para levar empresas, levar emprego, geração de renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma iniciativa da Frente Parlamentar, vários parlamentares assinaram, a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico Regional, e que nós queremos trazer esse debate, principalmente no momento em que a gente tem um alto índice de desemprego no Brasil, no Estado de São Paulo, que também afeta diretamente as pequenas cidades. Muito obrigado, senhor presidente, e nós vamos continuar esse debate. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora para fazer a palavra a nobre deputada Janaína Pascoal. Chegou na hora exata. Enquanto Vossa Excelência dirige a tribuna, deixa eu fazer aqui algumas convocações, não é de extraordinária. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Danilo Balas, convoca Vossas Excelências, nos termos do artigo 18, inciso 1º, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2020, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo para os policiais federais Danilo César Campetti, Flávio Antônio Gomes e João Paulo Dondelli. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência convoca Vossa Excelência nos termos do artigo 18, inciso 1º, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 5 de março de 2020, às 9h30, com a finalidade de homenagear o presidente do Conselho da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o senhor Sebastião Miziara, por seus 50 anos de dedicação à causa municipalista. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação da Comissão de Educação e Cultura, nobre deputada professora Bebel, convoca Vossa Excelência nos termos do artigo 18, inciso 1º, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 6 de março de 2020, às 10 horas, com a finalidade de realizar a entrega do Prêmio Enesita Barroso, número 4ª edição. Com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que vieram nos honrar aqui com suas presenças, os que nos acompanham à distância.
dizer que é uma grande alegria poder retomar os trabalhos aqui no nosso plenário. Já estava com muitas saudades dos colegas, não é, deputada Alessi? Esse plenário é um espaço muito importante de democracia, de diálogo, de debate, de reflexão, de amadurecimento de ideias. Então, muito embora eu tenha mantido as minhas atividades aqui na casa durante o recesso, o trabalho no plenário faz muita falta, né? Para mim, faz muita falta, né? Então, estou feliz com esse retorno. E gostaria de já iniciar o nosso ano pedindo o apoio dos colegas para um projeto de lei que eu protocolizei nesta data. Tá? É um projeto que eu apresentei assim, com muita convicção, com muito amor mesmo, que é um projeto que veda, né, ou restringe de maneira muito significativa o uso de dinheiro público, de recursos públicos, em publicidade governamental ou institucional. Tá? A Constituição Federal e a Constituição Estadual, ambos os textos constitucionais são muito claros ao dizer que não se pode usar recurso público em publicidade, deixando espaço para aquelas peças, né, em que se faz, vamos dizer assim, educação, né? Quando você faz uma campanha para educar a população, para orientar a população conforme os seus direitos, para informar, né, sobre procedimentos, na seara da saúde, da própria educação, da segurança pública, da segurança humana, porque o termo segurança é algo mais abrangente do que segurança pública. Então, eu apresentei um projeto para tentar resgatar o espírito constitucional nesta seara. Porque qualquer pessoa que esteja atualizada com o que acontece nas mais diversas esferas de poder, nos mais diversos governos, independentemente do partido, né, qualquer pessoa que esteja atualizada sabe que o tanto de dinheiro que se gasta em publicidade, né, é absolutamente injustificável. Né? São verbas elevadíssimas, sem nenhum tipo de exigência de retorno direto para a população. Eu trouxe essa questão aqui para casa no final do ano passado, até por força de contratações feitas no próprio âmbito da casa, por força da discussão que travamos durante o orçamento. Né? Todas as minhas emendas tentaram tirar recursos do valor que o governador destinou à publicidade, a marketing, à promoção, para as áreas essenciais, saúde, educação, também cultura, por causa do projeto Guri. No nosso último encontro, eu consegui mudar a emenda aglutinativa para tirar verba da publicidade para essas áreas finais. E durante o nosso recesso, houve uma série de situações, né, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, situações que todos nós sabemos que já se arrastam de governos anteriores, situações que precisam ser enfrentadas, independentemente das pessoas, dos partidos, do nível, né, em termos de federação, ou do poder envolvido. Então, eu apresentei esse projeto hoje, o projeto ainda não tem número. Assim que o projeto tiver número, eu vou trazê-lo aqui, vou ler item por item, e eu peço que os colegas, eu sei que a pressão vai ser grande, né, de eu ter escrito no meu Twitter que eu iria fazer um projeto nessa seara, a pressão já começou, estão tentando distorcer para dizer que a minha iniciativa seria uma forma de cercear a imprensa, mas é justamente o contrário, porque nenhum item do meu projeto estabelece qualquer tipo de limitação para a liberdade de manifestação, de expressão, né, de informação, muito pelo contrário. O projeto objetiva garantir uma imprensa livre, uma imprensa que não depende economicamente, financeiramente, de nenhum detentor do poder, tá? Esteja no governo federal, no estadual ou no municipal. Então, é um projeto eminentemente democrático, eminentemente republicano, de resgate dos textos constitucionais. Tá? Então, essa é a notícia que eu tenho para hoje. No decorrer da nossa semana, eu vou dividir com os colegas algumas reuniões importantes que fiz, de pautas assim, bastante significativas para a nossa Assembleia, sobretudo na área de educação. Agradeço imensamente a atenção.
renovando aí meus votos de um ano harmonioso, proveitoso, né, e bastante cheio de trabalho para todos nós. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado delegado Olim. Deputado Enio Lula Tato. E Vossa Excelência, tempo regimental, deputado. Você pode acompanhar, além da Rede Alesp aqui, esta sessão ordinária na internet, no YouTube e também no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Nesse momento, com a palavra o deputado Enio Tato. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, que nos visita, desejar um bom retorno a todos os deputados, deputadas dessa casa. Senhor presidente, hoje, 4 de fevereiro, se comemora o Dia Mundial do Combate ao Câncer. A data foi criada em 2000 pela União Internacional de Combate ao Câncer, a UICC, e conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A data objetiva mobilizar pessoas e organizações mundiais para reforçar a importância de adoção de hábitos saudáveis, atitudes de prevenção, diagnósticos precoce e tratamento, ações importantes para o combate e controle da doença. A gente sabe que o tabagismo, o sedentarismo, a má alimentação, a poluição e fatores emocionais são fatores de risco para o surgimento de tumores. O câncer é uma doença silenciosa, que, se não for diagnosticada, na sua fase inicial, pode trazer consequências muito graves aos portadores. É a segunda causa de morte no mundo. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer no Brasil entre 2016 e 2017. Para dar minha contribuição ao combate à moléstia, aprovei aqui na Assembleia Legislativa, com apoio de todos os deputados, a Lei 16.883 de 2018, sancionada pelo governador do Estado em 21 de dezembro daquele ano. Transcorridos mais de um ano da sanção da proposta, a Lei 16.833 de 2018, ainda não foi regulamentada pelo governador, o que penaliza as pessoas de baixa renda que necessitam do apoio do poder público. A lei garante o transporte gratuito para pacientes de baixa renda com câncer ou com doenças crônicas graves para fazer tratamento médico no estado de São Paulo. Uma vez que muitos portadores de câncer moram em cidades do interior e precisam se deslocar para outros municípios onde há unidades de saúde mais bem estruturadas para oferecer o tratamento adequado à doença. Fica evidente a necessidade de se criar mecanismos que facilitem o seu deslocamento. A propositura estabelece isonomia entre os portadores de câncer de baixa renda e as demais pessoas da sociedade, pois a isonomia está consagrada na Constituição Federal. O câncer, como é sabido, é uma doença degenerativa de difícil tratamento e cura. Ela submete os seus portadores a um prolongado tratamento que acabam por debilitar a saúde. O benefício do transporte gratuito é devido àqueles que comprovarem a hipossuficiência, ou seja, aqueles que possuem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo. A Lei 16.883, de 2018, é assim de grande importância para os cidadãos, visando saúde, mobilidade e bem-estar. Enfim, a lei de minha autoria foi feita com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença, além de instituir direitos de cidadania para a população do Estado de São Paulo e influenciar o governo e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer, evitando assim muitas mortes a cada ano. Eu gostaria de pedir para o governador do Estado de São Paulo, para o secretário de Segurança, secretário de Saúde, José Henrique German Ferreira, que regulamente essa lei, é muito importante. Não dá para admitir, deputada Alessi, que uma lei aprovada
em 2018, exatamente dia 21 de dezembro, e de uma importância tão grande, e tem um apelo tão grande, recebi o apoio de todos vocês aqui nessa casa, que eu sou grato, e já agradeço desde mais, que depois de eleita, de sancionada pelo governador, né, ela não está regulamentada, e uma lei só entra em vigor realmente quando é regulamentada. Então, eu gostaria de pedir para o governador, João Dória, pedir para o secretário de Saúde, para que regulamente, porque tem muita gente que precisa disso. É muito difícil quando você descobre que você está com câncer. Eu acho que não tem uma família que não conhece alguém, né, que esteja nessa situação. Mas mais difícil, deputada Alessi, é quando você consegue o tratamento no hospital, e aí, quando você consegue o tratamento, você não tem dinheiro para se deslocar. Eu falei aqui do interior de São Paulo, dos municípios, mas vale para a cidade de São Paulo. Uma pessoa que mora na cidade de Tiradentes, no Grajaú, né, na Brasilândia, para se deslocar na região central, onde tem um hospital que faz esse tratamento, para fazer quimioterapia, radiologia, muitas vezes não tem o dinheiro para tomar o ônibus. E muitas vezes não pode nem tomar ônibus. Tem que ser através de carro, não consegue uma ambulância. Então, é muito importante a regulamentação dessa lei. E, finalizando, eu gostaria, senhor presidente, que fosse encaminhado esse discurso, pequeno discurso, ao secretário de Saúde, José Henrique Germano Ferreira, e ao governador do Estado de São Paulo, João Dória. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. A presidência recebe de Vossa Excelência e encaminhará, assim que for analisado, encaminhará aos órgãos competentes. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputada Edna Macedo. Deputado Major Meca. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Você está acompanhando, portanto, nessa volta dos trabalhos após o recesso parlamentar, a primeira reunião ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Neste momento, na tribuna para sua fala, o deputado Major Meca. Ele tem um tempo regimental neste pequeno expediente de 5 minutos. Boa tarde a todos. Que Deus ilumine, mantenha viva a nossa fé e a nossa esperança ao longo do ano de 2020. Eu quero hoje chamar a atenção para um fato que está ocorrendo. Ontem, conversei com familiares do sargento Ruas, policial morto em serviço, em 2 de novembro de 2019, em uma operação policial na comunidade de Paraisópolis. Até a data de hoje, dia 4 de fevereiro, os familiares ainda não receberam a indenização a que faz jus. O sargento Ruas foi morto em serviço, alvejado por criminosos na comunidade de Paraisópolis. Essa relação de policiais que encontram-se nessa situação chamam a atenção aqui do fato dos familiares do sargento Ruas. Essa relação está seguindo as mãos do líder do governo, a essa que está à frente, representando o governo aqui nessa Casa Legislativa, e cobraremos providências imediatas do líder do governo, do secretário de Segurança e do governador do Estado, João Dória. Até mesmo porque o mesmo fez declarações em rede de televisão, em reuniões aqui na Assembleia Legislativa, que essa situação, durante o governo dele, seria resolvida prontamente. E isso não está acontecendo. Aproveito para citar o nosso projeto de lei 701 de 2019, que trata de tema atinente a esse caso. Um projeto de lei em que 5% dessa indenização deverá
ser enviado aos familiares em 48 horas, a contar da data do ocorrido. No grande expediente, exploraremos um pouco mais dos compromissos de governo que foram feitos pelo governador João Dória e não está sendo levado a efeito. Agora, no pequeno expediente, o objetivo é chamar a atenção em relação à família do sargento Ruas, onde cito novamente, morto em serviço na data de 2 de novembro de 2019. No dia 2 de fevereiro, completou-se 3 meses e até o presente momento a família ainda não recebeu a indenização. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, doutor Jorge Lula do Carmo. Lembrando mais uma vez que você acompanha além aqui da TV, na internet, pelo YouTube e pelo nosso site, que é o al.sp.gov.br. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público, assessoria aqui da TV Alesp, público da galeria. Senhor presidente, volta a essa tribuna no segundo dia do ano letivo, mas o primeiro dia efetivamente com a sessão plenária aqui. Primeiro, para agradecer a Deus por mais um ano, por essa oportunidade, por estar aqui nessa tribuna, dizer da minha alegria de poder voltar aqui, estou completando daqui em março, completando um ano de mandato, mas suficiente já para entender um pouco o funcionamento da casa, aprender bastante, tenho muito a aprender ainda com os pares, com os colegas aqui, mas falar da alegria que é estar aqui na Assembleia Legislativa defendendo os interesses da população paulista e paulistana. Por que eu digo isso? Porque cada vez que a gente consegue fazer o encaminhamento, defender uma comunidade, as demandas da cidade, do Estado de São Paulo, demonstra cada vez mais a importância do parlamento e a importância da gente estar aqui, né, defendendo as causas coletivas, né, os encaminhamentos das políticas públicas, aquilo que eu me propus, aquilo que quando me candidatei, me propus a estar aqui nessa tribuna, defendendo sempre os interesses do coletivo, os interesses da população paulista e paulistana, sobretudo aquelas que mais precisam da força do Estado, do apoio do Estado, do investimento em políticas públicas do nosso Estado. Pois bem, senhor presidente, aproveitei aí essas férias aqui no Parlamento, mas aproveitei para viajar um pouco aí no interior pelo interior de São Paulo, não a passeio, mas sim a defender, né, as políticas onde as pessoas chamaram a gente, as lideranças políticas, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, ou lideranças, né, do meu partido, me chamaram para a gente falar um pouco do nosso mandato, me colocar à disposição, dirigente partidário que sou, vice-presidente estadual do PT, e fui a algumas regiões do estado de São Paulo. Fui até Araçatuba, lá, distante, quase 500 quilômetros daqui da capital. Fui a Guararapes também, naquela região. Fui a Birigui e a Penápolis, onde já havia destinado algumas emendas parlamentares para a área da saúde, fruto da reivindicação do vice-prefeito, prefeitos, vice-prefeitos, né, e daquela região. Uma delas foi para Araçatuba, lá para Santa Casa. Santa Casa é um hospital muito de grande porte, né, que atende mais de 40 municípios aqui naquela região, e é importante os deputados, as deputadas aqui, fazer investimento na área da saúde. Assim como também destinei recursos para a saúde para Guararapes, para Birigui e para Penápolis. Também fui noutra região mais distante ainda, deputada Leci, Caiuá, 650 quilômetros daqui da capital, bem próximo já do Mato Grosso, né?
Mato Grosso do Sul. Passei também em Presidente Epitácio, em Presidente Venceslau, lá na região de Presidente Prudente. Também para falar da política, né? Para falar lá com o nosso vice-prefeito de Caiuá, levar ele para o município, falei com a prefeita também, para levar recursos para a área da saúde. Porque os municípios do estado de São Paulo são muito carentes, especialmente de políticas públicas como um todo, mas especialmente da questão da infraestrutura e da saúde, né? E quando a gente vai visitar o município, a gente leva a destinação de algum recurso e já volta de lá com alguns pedidos, né? Algumas solicitações, porque a carência é muito grande. Também tive uma atuação, como é uma região que eu tive bastante votos, ali na região do Alto Tietê, Biritiba Mirim, também destinei recursos para lá. Hoje mesmo veio o ex-vereador Everaldo lá nos visitar, que é o presidente também do meu partido. Destinamos também recursos para a infraestrutura e para a saúde de Biritiba Mirim. Assim quanto também para Ferraz de Vasconcelos, para Itaquá, para Suzano. Outra região também que visitei foi São Roque e Mairinque. Também destinamos recursos para essas regiões. Por que eu falo isso? Porque a importância da gente destinar as emendas parlamentares, que são prerrogativas do parlamento, do parlamentar, para as regiões onde precisa, especialmente na carência de políticas públicas. Por isso espero que esse ano seja um ano menos turbulento, né, nessa casa, mais de discutir as ideias, mais de discutir os projetos aqui nessa casa e discutir realmente aquilo que é o interesse da população paulista e paulistana. Por isso, quero agradecer a oportunidade e dizer que estou muito animado para que, se Deus quiser, esse ano, que é um ano de eleição em todos os municípios, a gente consiga aqui fazer um grande ano letivo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Convidamos agora o deputado Itamar Borges, deputado Teonílio Barba Lula, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência, o tempo regimental no pequeno expediente. Na tribuna agora, neste momento, para a sua palavra, nesses 5 minutos, o deputado Douglas Garcia, do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Senhores, ontem eu fiquei enojado com o discurso do governador do estado de São Paulo nessa tribuna. Como se o estado de São Paulo estivesse às mil maravilhas, se aqui fosse um paraíso, um Éden. Infelizmente não tive a oportunidade de falar ontem, mas hoje eu venho a essa tribuna, principalmente para denunciar algo que saiu no final do mês de janeiro: desempenho de alunos do ensino médio da rede estadual de São Paulo cai em português e matemática. Isso daqui não acontece desde o quê? Desde 2013. É a primeira vez desde 2013 que se registra o pior indicador de aprendizado nas duas disciplinas. E o nosso querido governador, quando o Ministério da Educação abriu a oportunidade para que os estados e os municípios se inscrevessem, o Abraham Weintraub, se inscrevessem na criação de colégios cívico-militares, ele se recusou. Ele não fez a inscrição do estado de São Paulo nisso, mesmo tendo comprovadamente os colégios cívico-militares servindo como base para a educação do nosso país, como os melhores colégios que existem, tendo os primeiros lugares no Exame Nacional de Ensino Médio. O governador deixou passar essa oportunidade e hoje, infelizmente, nós não temos esse convênio, Então isso é um verdadeiro absurdo, isso deveria ser denunciado, isso deve chegar sim ao conhecimento da população paulista. E é claro, o nosso ilustre governador falou que a educação está uma maravilha, a saúde está uma maravilha, a segurança está uma maravilha, A gente não precisa de cuidar de absolutamente nada, enquanto o policial militar está recebendo uma verdadeira miséria, os professores estão recebendo uma verdadeira miséria, o nosso governador ele está gastando dinheiro com o quê? Olha aqui, olha, Dória abre licitação de 15,8 milhões para fichar detratores nas redes sociais. Que é isso? Isso daqui é a ditadória.
O governador do estado de São Paulo agora resolveu perseguir aqueles que falam contra o seu governo. Nós estamos vivendo em Cuba? Nós estamos vivendo na Venezuela, na Coreia do Norte? Não. Nós estamos no estado de São Paulo, que o governador agora, utilizando de instrumentos do estado para perseguir o cidadão que publica na internet. E o pior ainda, utilizando dinheiro público para isso. É claro que ele teve a vergonha na cara de poder revogar esse edital depois de muita pressão que nós fizemos, porque só pelo fato dele simplesmente pensar em censurar, isso aqui é censura aberta, em censurar a opinião alheia, utilizando-se dinheiro do Estado, isso é um verdadeiro absurdo, senhores. O governador ele precisa se explicar o porquê que ele vem agindo dessa forma, enquanto o Estado de São Paulo precisa de coisas muito mais prioritárias, autorizando milhões à rádio e TV, 21 milhões de reais à rádio e TV. E olha só que coincidência, ele autorizou isso no mesmo tempo em que a Rádio Jovem Pan começou a rasgar elogios ao governador do estado de São Paulo. Chilique Moura Brasil, Vera Magalhães, a turminha toda rasgando elogios ao governador do estado de São Paulo. Deixa aqui, é claro, a pergunta no ar, não acusando, mas questionando se de fato houve aí por parte da Rádio Jovem Pan, por parte da Rede Jovem Pan, alguma parte por parte do governo do estado de São Paulo, porque não é possível, é muita coincidência, senhores. E aqui o nosso governador, ele continua com a questão de investimento naquilo que realmente deveria ser investido, zero, porque o estado de São Paulo registrou o investimento mais baixo nos últimos 10 anos. Quer dizer então, para a gente poder aqui fichar os cidadãos que reclamam, tem dinheiro. Para a gente poder dar dinheiro para a imprensa, tem grana no orçamento. Para a gente poder passar aqui dinheiro para a indústria das multas, através do pagamento de resultado, pagamento de participação dos lucros aos agentes fiscais de renda, através do PLC 4 que foi enviado a essa Assembleia Legislativa, também tem dinheiro. Mas para poder fazer o ajuste do salário dos policiais militares, ajuste dos salários dos professores, para poder investir em infraestrutura, que já faz 10 anos aqui que a gente não investe, aliás, já faz 10 anos que está abaixo daquilo que era investido, o governo do estado de São Paulo, ele não tem esse nível de preocupação. É lamentável a situação em que nós chegamos. Se hoje o estado de São Paulo está com a questão da educação e também com a segurança um tanto quanto melhores, é porque o nosso presidente está criando um colégio cívico-militar, o maior colégio cívico-militar para o estado de São Paulo, que o senhor não teve sequer a educação de comparecer no evento em que o presidente da República veio aqui inaugurar. Isso é uma vergonha. O senhor deve explicações ao estado de São Paulo. E outra, se a segurança melhorou, não é responsabilidade do governador João Dória, é responsabilidade sim do ministro Sérgio Moro, que através do governo Bolsonaro tem investido contra o banditismo. Acabou com o Palácio dos Bandeirantes, acabou com a viatura da PM, trouxe aí o ditadória e agora quer pagar de bonzão, como se o estado de São Paulo estivesse às mil maravilhas. Para concluir, senhor presidente, muito cuidado, governador. O mesmo povo que o elegeu é o povo que tem poder para destituí-lo. Com a palavra, deputado Rodrigo Gambale. Boa tarde, presidente, aos deputados aqui no plenário, também às pessoas que nos assistem na galeria, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. Desejar um feliz ano novo, porque hoje é a primeira vez que a gente está se manifestando, né, aqui na tribuna, primeiro dia de sessão ordinária e do pequeno expediente, então desejar uma boa tarde a todos e um feliz 2020. Bom, eu venho aqui para falar da área da saúde, principalmente no que se trata do Alto Tietê. O governo do estado tem feito algumas melhorias no hospital, mas a gente ainda cobra que essa efetividade de melhora seja mais rápida. São quase 9 anos um hospital com quase 300 leitos que não tem um médico pediatra sequer para atender a população. E agora a gente conseguiu a reabertura da UTI pediátrica com 10 leitos.
Só que para a criança que tem algum problema de saúde chegar a ser atendida na UTI, ela precisa primeiro passar por uma triagem no PS, né, no pronto-socorro. E como lá o pronto-socorro e a enfermaria estão fechadas, as crianças que utilizam a UTI são apenas de transferências de outros hospitais, fazendo com que a própria UTI pediátrica, que hoje funciona, fique ociosa e não ocupe 100% da sua capacidade. O hospital passa por uma reforma, tanto da psiquiatria quanto da ala pediátrica por completo, com 27 leitos de internação, mais o pronto-socorro, né, o PS infantil para atendimento de porta e também da ala psiquiátrica. Mas a gente precisa acelerar isso, para que quando essa reforma esteja completa, esteja concluída, nós consigamos estar com o chamamento da empresa que irá administrar a ala da pediatria pronto, para que a empresa já esteja com o chamamento ganho e que já esteja pronta para operar assim que a reforma se concluir. E a gente acaba passando uma vergonha no nosso país, né? Por quê? Porque a gente tem um hospital lá de quase 300 leitos, são quase 9 anos sem pediatria. E a China monta um hospital com 1.300 leitos, são 5, 6 vezes a capacidade de um hospital como esse e constrói em apenas 10 dias. A China dá uma amostra do que é uma política séria, uma política que pensa no bem-estar da saúde e, principalmente, prevenindo e precavendo que as epidemias se tornem maiores, como do coronavírus, antes de conseguirem descobrir uma vacina efetiva para esses vírus. O primeiro método que eles encontraram foi de construir 2 grandiosos hospitais para atender essas pessoas que estão sendo infectadas, que já passam de 400 mortes e mais de 12 mil casos de suspeitas. Fora os casos que estão começando a aparecer aqui no Brasil, que, se eu não me engano, já são 16 casos suspeitos. Então, agradecer num ponto, mas criticar a morosidade no outro. Nós precisamos, sim, efetivar esse trabalho de forma mais rápida para que a gente não perca mais tempo, que são vidas que são perdidas pela falta de atendimento. E agradecer, tratando-se de moradia, isso foi algo que já não existia, falando do CDHU, eu fiz algumas reuniões com os síndicos, né, dos prédios do CDHU de Ferraz de Vasconcelos, tanto do Chacon Muriel, que fica ali no Parque São Francisco, quanto também do Itajuíbe, na divisa com o Itaim Paulista, porque lá os prédios foram construídos, os apartamentos foram construídos há 25 anos, alguns apartamentos. E ninguém dos quase 9 mil moradores, 9 mil famílias, aliás, tem a escritura. São 25 anos e não tem escritura e muitos já pagaram por completo os seus apartamentos. E quem não tem escritura não é dono. Quem não tem o registro não é dono. Então, eu tenho certeza que essas famílias não conseguem dormir sob o seu teto com tranquilidade, com sossego, com a certeza de que são donos da casa própria. E, principalmente, se quiserem repassar o seu imóvel para um filho, se quiserem ter a oportunidade, como é lícito, de venda da sua propriedade após que ela cumpre com todas as suas obrigações com o CDHU, ela estava sendo incapacitada. Depois de muita luta, mais de 10 reuniões na Secretaria de Habitação, diversas reuniões na Secretaria de Meio Ambiente, nós conseguimos, no dia 20 de dezembro, uma documentação da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura que os lotes, né, com 2.044 moradias, 2.044 apartamentos, estão completamente regularizados. Então a gente já tem esse documento, já o expus na rede social, e a previsão é para que dentro de fevereiro ou março nós consigamos os registros no cartório. Já foi enviado para o cartório de Poá, que é a comarca que toma conta ali de Ferraz de Vasconcelos, e nós estamos esperando essas 2.044 escrituras para 2.044 famílias terem o seu sonho da casa própria concreto e realizado. Só para finalizar, presidente, agradecer ao secretário Flávio Amari por esse apoio e também parabenizar o Marcos Penido por ter nos ajudado e auxiliado, que depois de 25 anos, em menos de um ano de mandato, nós consigamos ter essa efetividade. Meu muito obrigado a todos e um excelente 2020 a cada deputado e a cada brasileiro. Um grande abraço. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Coronel Nishikawa.
Boa tarde a todos. Meus colegas deputados, um feliz 2020, que tenhamos um trabalho muito positivo e voltado para a nossa população. Senhor presidente, a todos os assessores, assessorias militares, ao pessoal presente na galeria. Nós tivemos a oportunidade, durante o período do dito recesso, visitarmos algumas cidades, né? Durante essas visitas, nós priorizamos hospitais e alguns quartéis. Nós tivemos, além da região de Limeira, a visita mais importante foi na região do Vale do Paraíba, onde nós fomos visitar algumas santas casas. Sabidamente, as cidades ficam próximas à rodovia Dutra, que atendem os feridos, os acidentados, que são remanescentes dos acidentes da Via Dutra. Nessa oportunidade, gostaria de agradecer o pessoal da Rede Alesp que nos acompanhou durante essa estada de 2 dias pelo Vale. O repórter Jeremias Gomes, câmera, Rodrigo Calisto, motorista, Grandino... Ave Maria, eu mesmo escrevi, não estou conseguindo ler. Mas é isso. No segundo dia, na sexta-feira, a Silvia Garcia, Rodrigo Calato e o Alessandro, que nos acompanhou nesses dias que nós tivemos pelo Vale. O objetivo nosso foi de conhecer para onde nós estamos mandando as emendas. Eu acho que é importante nós termos, durante a nossa estada aqui, que nós teremos aqui de 4 anos, a gente poder olhar para a população que realmente necessita das nossas ajudas. Vimos também as demandas dos quartéis. A gente vê que tem quartéis aí que não estão em condições assim, ideais para poder servir a população. Então, nós pedimos encarecidamente para o nosso governador que olhe também para os quartéis em que a Polícia Militar se encontra. Estivemos em Aparecida, Guaratinguetá, São José dos Campos e rodamos ali um bom pedaço. Caçapava, né? Não posso esquecer de Caçapava. Às vezes a turma brinca aqui de Taubaté a São José, esquece e pulam Caçapava. Nós fizemos também não é uma promessa, entretanto, nós afirmamos que nós estaremos sempre juntos com os nossos funcionários públicos, seja da segurança a qual pertenço, ainda sou oficial da reserva da Polícia Militar, professores, policiais técnicos científicos, agentes penitenciários, todos estarão dentro daquilo que nós sempre defendemos, um salário melhor, uma vida digna, para que todos possam ter seus horários de lazer, principalmente policiais. Essa história de delegado, essa história de DGEM, tem prejudicado o descanso sagrado dos policiais militares. Eu tenho dito aqui que, por mim, eu tiraria tudo isso e daria um salário muito mais digno, muito mais condizente com o serviço que a Polícia Militar presta à população, seja bombeiro ou seja policiais que fazem patrulhamento. Não tem cabimento o policial puxar 12 horas e depois ter que ir às ruas, fazer bico, entre aspas, para poder complementar o seu salário. E não é só isso. As pessoas, os policiais, merecem seu sagrado descanso. Não tem como, psicologicamente, fisicamente,
aguentar uma jornada de 12 horas e depois ficar sem um convívio da família. Eu passei por isso. Praticamente nós não temos condições de assistir os nossos filhos. Os meus filhos reclamavam muito que eu não ia em reunião de escola, não participava da vida escolar deles. Eu espero que isso seja corrigido também nesse governo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Maria Lúcia Amari, deputado César, deputado Carlão Pinhatari, deputado Coronel Telhada. Ouvimos, portanto, há pouco as palavras do deputado Nishikawa. Neste momento, o deputado Coronel Telhada tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, retornando às atividades nesse ano de 2020, saudando a todos aqui, para que tenhamos um ano profícuo com bastante trabalho. Quero começar aqui, como sempre, saudando os municípios aniversariantes. Nessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, o município aniversariante é o município de Dois Córregos. Mando um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Dois Córregos. Em especial, quero mandar um abraço para o meu amigo, o vereador Celso Roberto Pegorim, que também é presidente da APAI, lá de Dois Córregos. Então, um abraço, amigos e amigas da cidade de Dois Córregos. E lembrando que hoje, dia 4 de fevereiro, também é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma doença que, infelizmente, não tem hora, nem lugar, nem família, nem condição social, nem raça, nem nada. Uma doença terrível que tem trazido muitas vítimas, inclusive na nossa família. Minha esposa passou por esse mal também. Nós sabemos quão difícil é essa doença nas famílias que acabam enfrentando esse problema. Então, vamos aqui lembrar também o Dia Mundial de Combate ao Câncer e trabalhar no sentido de cada vez mais podermos chegar em alguma solução, algum remédio para que a gente possa dirimir esse problema. Falando em saúde, eu quero dizer aos amigos que hoje pela manhã eu estive na Secretaria Estadual de Saúde. Nós estivemos na reunião com o Dr. Herman, secretário estadual de Saúde, e nós conversamos sobre a CRESEP, que atua na região de Araraquara. Tivemos lá com o meu amigo Dr. Cardilo e levamos problemas da CRESEP ao secretário estadual. E também estivemos com a diretora do Hospital Nossa Senhora do Pari, doutora Mariana. Conversamos vários assuntos, fomos muito bem atendidos pelo Dr. Herman. Aqui eu agradeço a atenção não só dele, como dos demais funcionários que se encontravam presentes na reunião também. Eu não poderia deixar de falar nessa data. Durante esse nosso recesso, aconteceram vários problemas. Infelizmente, perdemos policiais militares, guardas metropolitanos no combate à luta. Lembrando que eu venho aqui sempre falar nessa triste realidade que é a morte de policiais. Mas a violência, ela atinge todas as famílias, todos os cidadãos. Nós temos um exemplo hoje aqui, até pedir licença para o Machado, que é funcionário dessa casa e que atende a parte de som. No domingo, o Machado, o irmão dele, foi assassinado, era motorista do Uber, 55 anos de idade. O Francisco Marcondes Machado, não é isso, Machado? Que inclusive é casado com uma policial militar também, e domingo ele foi assassinado, um terrível trauma para a família. Então essa realidade, essa triste realidade da violência atinge a todos aqui no estado de São Paulo. Em todo o Brasil nós temos aí exemplos de desgraças que se abatem nas famílias por culpa do crime. E na Polícia Militar não é exceção. Nós tivemos a morte de um policial militar aqui, o cabo Wagner Odevaldo Silva. O cabo Wagner Odevaldo Silva, 39 anos, ele foi atropelado por um motociclista de 21 anos, que também morreu nessa ocorrência. Foi lá em Itapevi, na última quinta-feira, dia 30 de janeiro. Eles haviam cercado esse indivíduo que estava fugindo das viaturas, era uma perseguição, e quando eles conseguiram cercar o indivíduo, os policiais desembarcaram, o motociclista simplesmente atropelou o cabo Wagner Odevaldo Silva, que chegou a ser socorrido, mas faleceu, levando à morte do criminoso também. Então vejam que é uma fatalidade que existe na vida do policial militar. O cabo Odevaldo Silva trabalhava há 10 anos na corporação e estava servindo atualmente no 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, no 20 Batalhão. Era casado, deixa a esposa e uma filha de 13 anos. É a fatalidade que ronda, infelizmente, os homens e mulheres, os agentes de segurança. Um guarda civil também, que foi morto na cidade de Itapira, o GCM Alex.
ele estava na cidade de Itapira, na Avenida Getúlio Vargas, na região de Santa Marta, quando houve uma tentativa de roubo, e 3 indivíduos chegaram armados, dois indivíduos chegaram armados e efetuaram 3 disparos contra o GCM Alex, que chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu ao dar entrada no hospital municipal. Então, nossas condolências também ao povo de Itapira pelo falecimento do GCM Alex. Eu queria aqui fechar essas palavras de hoje, senhor presidente, falando do problema da Polícia Militar, da dificuldade que é combater o crime, e muitas pessoas que não conhecem a nossa rotina, a nossa vida, esquecem que só o fato do policial estar na rua já é de grande perigo. Como é que eu queria dizer isso aqui a respeito dessa ocorrência que me foi trazida, ocorrida no dia 1º de fevereiro, perdão, dia 31 de janeiro, a ocorrência é dia 1º de fevereiro. Foi no Piauí. Eu estou dizendo essa ocorrência só para fechar, senhor presidente, no Piauí, porque ela trouxe uma comoção, uma certa movimentação na rede social. Por quê? Um policial militar, identificado como Brito, ele foi baleado numa ocorrência de violência doméstica. Vejam só, não era um roubo, não era um sequestro, não era um tiroteio, ele foi atender uma ocorrência doméstica. Eu tenho certeza que os demais policiais militares aqui também presentes, o capitão Conte, o coronel Nishical, o coronel Meca, o tenente Nascimento, já passaram por isso. Nós vamos numa ocorrência que às vezes é uma ocorrência simples e acaba se tornando uma ocorrência muito grave. No caso desse PM Brito, lá de Piauí, ele foi atingir uma ocorrência de briga doméstica, onde um homem estaria agredindo uma mulher a pauladas. Chegando no local, o PM foi atingido com 3 tiros no rosto. Um tiro no rosto, um tiro na mão e um tiro no braço esquerdo. O sargento Brito foi socorrido, está em estado grave e ainda em observação. Para lembrar que a vida do policial militar é isso. Não é só as ocorrências graves, não são só as ocorrências graves. O simples fato de estar na rua de serviço gera um grande perigo para o policial militar, para os policiais em geral, e nós estamos aqui trabalhando firme por todos os policiais, por todos os cidadãos do estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi, com restando nosso tempo no pequeno expediente. Mais uma vez na tribuna, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, eu quero saudar os servidores e servidoras, aqui saudar os professores e professoras da Escola Estadual Paulo Rossi, que é uma escola combativa, uma escola que tem uma comunidade escolar crítica, participativa, que veio aqui na Assembleia Legislativa denunciar a falta de funcionários, de servidores. A escola estava praticamente abandonada pelo governo, né? E a escola está hoje aqui participando, os professores ativamente, da luta contra a reforma da Previdência. Parabéns pela mobilização de vocês, os servidores aqui. Vejo aqui o José Gozzi representando a Pública e a CETEG, e tantos outros servidores que estão nessa luta há um bom tempo. E dizer, senhor presidente, que nós, mais uma vez, ficamos chocados com o comportamento do secretário estadual de Educação, né, que está destruindo a escola pública, está destruindo a carreira do magistério, né, com os seus projetos marqueteiros. Né, nós acompanhamos agora, no início do ano, por exemplo, a atribuição de aulas dos professores, que foi um desastre. Eu entrei na rede, senhor presidente, como professor em 1984 e venho acompanhando desde 84 até hoje. Nunca vi na minha vida um processo tão caótico, desastroso, que atacou a dignidade humana das professoras e professores. Né? Os professores chegaram a ficar 8, 9, 10 horas, até 16 horas, dependendo da diretoria de ensino, para participar do processo de atribuição de aulas. Sem contar outros ataques à educação, o processo de remoção que não foi feito no ano passado. Todo ano tem remoção dos profissionais da educação, do quadro de apoio escolar, né, dos agentes de organização, do magistério, dos gestores, especialistas da educação. No ano passado não houve a remoção dos profissionais da educação e o secretário anunciou agora em janeiro a remoção. Um absurdo, a remoção se faz no final do ano. Ou seja, ele organiza uma remoção agora que vai desorganizar toda a rede estadual de ensino. Um desastre, um ataque total, uma incompetência, um descaso, senhor presidente, uma leviandade que só tem um nome, que é a destruição da escola pública, a continuação do projeto do PSDB de sucateamento e de degradação da escola pública.
e, sobretudo, do magistério estadual. É disso que se trata esse comportamento do Rocieli, do secretário Rocieli Soares, que foi ministro do Temer, não é de São Paulo, né? Não tem nenhum vínculo com o estado de São Paulo, veio lá do estado do Amazonas, foi secretário lá, depois secretário no Rio Grande do Sul e caiu aqui de paraquedas. De paraquedas, não conhece nada da realidade de São Paulo, por isso que criou esse caos total. E nós dizemos que ele não é o Rocieli Soares, é o Rocieli Ventralbe. Ele é uma mistura, né, de secretário com o ministro da Educação. O ministro da Educação do Bolsonaro está destruindo a educação nacional, destruiu o Enem, o SISU, o ProUni, está destruindo as universidades federais, um verdadeiro desastre que todo mundo já pede a saída dele. Até os setores da direita estão pedindo a saída do ministro da Educação, até o MBL está pedindo, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, está pedindo a saída do Ventralbe. Só que aqui nós temos o nosso Ventralbe também, que é o Rocieli Ventralbe, que é esse daí, né? Que é uma mistura dos dois. Então, um ataque à educação nacional, feita pelo bolsonarismo, pelo Ventralbe, que é um ministro da Educação contra a educação, e aqui nós temos um secretário da Educação contra a educação e contra os professores. E nós queremos que ele saia também. Ele não tem condições, senhor presidente. Então, nós exigimos a saída imediata do Rocieli Ventralbe agora, porque o que ele está ocasionando na rede é muito grave. Eu nunca vi uma situação como essa, a farsa da PEI, da educação integral. Isso é uma verdadeira farsa, uma vitrine eleitoral, uma vitrine política para a eleição do Dória em 2022. Todos sabem disso, né? Então, não tem projeto pedagógico para a rede, tem uma verdadeira farsa, né? Sem contar os outros ataques que estão em curso, fechamento de salas, de turnos, fechamento de escolas da rede estadual. Esse é um cenário caótico, escolas sem quadras, escolas sucateadas e degradadas. Então, não tem nada, ele inventou Inova São Paulo, não tem nada de novo, é tudo velho, é tudo sucateado, e ele passa uma maquiagem, um verniz para enganar a população, para vender a imagem de que há investimento. Então, senhor presidente, nós vamos continuar denunciando e cobrando mais investimento da educação e, sobretudo, que haja dignidade no tratamento aos servidores da educação. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Neste momento, encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente, convidando a fazer uso da palavra o nobre deputado Enio Lula Tato. Por permuta, nobre deputado Major Meca. Neste momento, entramos no grande expediente, onde os deputados, a partir de agora, têm um tempo regimental maior para sua fala, um tempo de 10 minutos. Na tribuna, para sua fala, o deputado Major Meca. Uma boa tarde novamente a todos. No pequeno expediente, nós citamos a questão do sargento Ruas, do 16º Batalhão, onde ele foi morto em serviço em 2 de novembro de 2019, e até o presente momento a família ainda não recebeu a indenização que deveria ter recebido. Citamos que nós protocolizamos um projeto de lei número 701 de 2019, que prevê a antecipação de 5% dessa indenização num período de 48 horas a contar do acontecimento, para que a família possa ter um socorro nas medidas emergenciais. Mas o que nos chama a atenção, nesse caso, em específico, da família do sargento Ruas, que passado 90 dias ainda não recebeu a indenização, é que o governador já havia se manifestado no sentido de que, em sua gestão, isso não aconteceria, de que as indenizações às famílias dos policiais militares mortos em serviço ou no exercício da atividade seriam pagos no máximo em 30 dias. E não é isso que está acontecendo. E essa demanda está sendo direcionada às mãos do líder do governo nessa casa, para que providências imediatas sejam levadas a efeito,
para que a família do Sargento Ruas, a qual nós conversamos na data de ontem, seja amparada pelo Estado. Nada mais justo do Estado reconhecer os familiares deste herói que morreu defendendo o povo paulista. E dentro desse viés, nós precisamos relembrar o nosso governador dos seus compromissos de governo, agora no início de 2020, onde o principal deles, eu quero que todos assistam novamente ao vivo. Por gentileza, coloca na tela. Quero dizer a todos que aqui representam bancada da Polícia Militar ou da Polícia Civil, nós temos um compromisso com a Polícia de São Paulo. Volto a dizer aqui, até o final do nosso mandato, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros terão o melhor salário do Brasil, excluindo Brasília, por razões óbvias. Esse é um compromisso de governo e nós vamos cumprir. Então tá aí, todos acompanharam o compromisso de governo que foi feito pelo governador João Dória. Esse compromisso foi feito em uma reunião aqui na Assembleia Legislativa, na presença de todos nós. Eu estava presente nessa reunião e ele fez esse compromisso de governo com os policiais do Estado de São Paulo. E gostaria de lembrar o nosso governador que respeite a paridade entre operadores ativos e veteranos. Porque nesse último pacote que ele anunciou, o pacote de maldade, ele diferenciou policiais ativos e veteranos. Ele deu o que se diz de reajuste salarial, que não é reajuste, é uma ofensa aos policiais de São Paulo, 5%. 5%, que é imperceptível na folha salarial. A hora que o policial pega o seu olerite, 5% é imperceptível. Considerando que a partir de março, os policiais do Estado de São Paulo ganharão menos, por conta dos descontos da alíquota previdenciária, que serão maior. Ou seja, a nossa categoria cede novamente uma participação, uma quinhão de sua participação para o crescimento do Brasil e de São Paulo, e o governo do Estado de São Paulo não nos ampara em relação à sobrevivência desses policiais e de seus familiares. Que fique bem claro ao governador, que fique bem claro ao secretário e a toda a pasta da segurança pública. Os policiais do Estado de São Paulo não querem gratificação. Os policiais não querem DGEM, operação delegada. Os policiais querem, digo novamente aqui, querem um reajuste salarial nos seus vencimentos. Nós não queremos esses pendulicários que enganam os policiais, que quebra a paridade, diferenciando quem está na ativa de quem é veterano. Eu estive na linha agora, há poucos instantes, com um policial militar de 95 anos de idade que teve a luz da sua casa cortada na data de hoje, com dificuldade financeira. Nós não queremos gratificações e nenhum tipo de pendulicário. Nós queremos um aumento salarial real em nossas folhas de pagamento. Basta desses engodos, dessas enganações. Nós não arredaremos o pé dessa tribuna, das nossas cobranças junto ao líder do governo e ao governo do Estado de São Paulo, em relação aos compromissos de governo que foram feitos. Esse foi o principal deles, que não foi atendido até o presente momento. Lembrando, hein, governador, para que o senhor cumpra essa promessa, o senhor precisa de hoje
até o término do seu governo, de promover um reajuste salarial de aproximadamente 64%. Ou seja, 32% esse ano e 32% em 2021. Porque em 2022 é época de eleição, é ano de eleição, e o senhor só pode dar a recomposição inflacionária, que vai girar em torno de 3%, 4%, aproximadamente. Então, que o senhor, que sempre se disse adepto à verdade, que o senhor sempre se posicionou de forma a não aceitar os políticos que fazem promessas com o cunho de enganar a população somente para se eleger e posterior não dar cumprimento às suas promessas de campanha, aos seus compromissos de governo. E está aqui o nosso posicionamento e o nosso alerta. O senhor ainda tem tempo de dar cumprimento a esse compromisso de governo, a essa promessa de campanha. E nós cobraremos. Nós estamos levando a nossa voz aqui no plenário, a todas as nossas redes sociais, a toda a polícia do Estado de São Paulo, seja a polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica, a polícia penal, os agentes socioeducativos da Fundação Casa, todos os profissionais que atuam nesse ciclo da segurança. E estamos todos aguardando a sua manifestação e o seu posicionamento em relação a esses compromissos. Nosso muito obrigado a todos e que Deus nos ilumine ao longo de 2020. Com a palavra também por permuta, Tenente Nascimento. Nesse momento na tribuna, para sua fala de 10 minutos, o deputado Tenente Nascimento, do PSL. Uma boa tarde a todos. Presidente, nobres deputados, deputadas que se fazem aqui presente, você aí que está nos assistindo aí pela TV Alesp, estamos aqui retomando as atividades no Parlamento, mas que quero dizer a vocês que não teve um recesso parlamentar, mas não dos parlamentares, porque, como vocês têm visto, todos os parlamentares que aqui já apresentaram, né, em suas falas, estavam em atividade, em suas regiões, em ações muito importantes em prol do querido povo paulista. Quero aqui também saudar Cordeiro, né, da nossa querida Polícia Militar, ao qual saldo todos os policiais, nossa assessoria, que eu já estava com saudades realmente, e eu, quando cumprimentei o povo, já foi, né, tem sido de grande importância essa assessoria para que nós possamos aqui realmente fazer as nossas manifestações, os nossos pronunciamentos, tudo vem em prol dessa assessoria dos nossos assessores, assessoria dos parlamentares, que tem nos ajudado e dado a importância a todos vocês que nos ouvem, para que possamos apresentar o nosso trabalho, também as pessoas que estão aqui presentes também, aqui no Parlamento. Muito obrigado e parabéns e bem-vindo. Realmente, esta casa é de vocês. E nós estamos aqui para apresentar a vocês um trabalho sério, um trabalho seguro, para que cada dia possamos avançar em prol do povo paulista. Como eu disse a vocês, tinha um recesso parlamentar, mas os parlamentares continuaram trabalhando junto com as suas assessorias. E eu visitei Brasília agora no recesso,
procurei estar lá, aproveitando, né, que não tinha atividade aqui no Parlamento, e lá visitei alguns ministros, o ministro da Educação, o ministro do Desenvolvimento Regional, a fim de saber o que realmente está vindo para São Paulo, o que está acontecendo lá em Brasília, e aí deparei com algumas pautas importantes, e uma delas, né, estive com o ministro Canuto, e lá falei, ministro, o que nós temos para São Paulo? Eu preciso falar, o povo, o nosso querido povo paulista está ansioso e querendo saber o que de fato o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo pelo estado tão querido, o qual nós somos representantes. E de imediato, ele nos apresentou, então, o que está sendo feito, o que já está sendo feito. Nós temos as obras em São Paulo, na capital, temos obras em Guarulhos, temos obras na Alta Paulista. Então, eu falei, então, presidente, então, o ministro, eu quero que o senhor fale aqui ao povo que está lhe aguardando realmente quais são as principais obras. E entre elas está essa que eu vou apresentar através desse vídeo e a fala do nosso ministro, e eu quero que vocês assistam e depois eu vou continuar a nossa fala. Olá, São Paulo, aqui é o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional. Estou aqui ao lado do deputado estadual Tenente Nascimento, em pleno recesso parlamentar, defendendo os interesses da cidade de São Paulo e da Zona Sul. Estivemos, semana passada, inaugurando, autorizando a ordem de serviço da expansão da linha 9 da CPTM, a linha Esmeralda. Um investimento do governo federal, deputado, de mais de 500 milhões de reais. O repasse de financeiro só no ano passado, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, superou os 151 milhões de reais. 48 milhões já foram utilizados, mas 102 milhões já estão na conta do governo do estado de São Paulo para serem utilizados este ano. Este é o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com a mobilidade urbana, com a qualidade de vida do cidadão da cidade de São Paulo. A gente queria reafirmar o compromisso, falar que essa obra é do governo federal, é do presidente Jair Bolsonaro e vai trazer um benefício muito grande para a população de São Paulo. E agradecer a presença do nosso deputado aqui defendendo os interesses, mesmo no recesso parlamentar. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E lá em São Paulo, pode contar conosco. O nosso gabinete é a extensão desse ministério para levar o melhor para São Paulo. Tudo de bom. E logo a Zona Sul terá mais 2 estações, Mendes Natal e Varginha. Nós trabalhamos para isso. Obrigado. Então aí está, vocês puderam verificar uma obra que em total parceria com o governo do estado, sim, né, que é uma obra de 727 milhões, mas o governo federal, o governo Bolsonaro, realmente mandou já 151 milhões, já está na conta, né, desta obra, que foram reiniciadas agora no mês de janeiro, e do qual foram utilizados já 48 milhões e tem 106 milhões já na conta, para que possa realmente dar um dinamismo, dar uma dinâmica de trabalho. E também veremos muito breve essa obra concluída para a população da Zona Sul, do qual nós temos uma dificuldade muito grande lá na Zona Sul, da questão do transporte. Esta obra é apenas uma das obras que o governo tem feito com a parceria com o governo do estado. É 500 milhões do governo federal e 200 e pouco do governo do estado, sim. Porque aqui nós não estamos discutindo partido, nós não estamos discutindo aqui ideologia, nós estamos discutindo aqui o bem para o povo paulista. Então, eu quero agradecer aqui ao ministro, que me atendeu muito bem, agradecer ao nosso presidente, e em breve estaremos aqui apresentando outras obras, dos quais lá nós fomos verificar em loco, que estão já vindo para o nosso querido estado de São Paulo. Então queremos agradecer a todos e parabenizar o nosso presidente, mais uma vez, com compromisso
de realmente olhar para esse Estado. E ontem, mas esse numa próxima oportunidade, nós tivemos a felicidade de ter o primeiro colégio militar aqui no Estado de São Paulo. Estivemos lá acompanhando o nosso presidente, os ministros, os nossos comandantes, e numa próxima ocasião, nós iremos aqui falar e apresentar desse grande projeto que é o Colégio Militar, um sonho que virou realidade. Muito obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos. Obrigado, nobre deputado. Também agora por permuta, não, com a palavra o deputado Enio Lula Tato. Por permuta, nobre deputado Daniel José. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes, todos que vieram assistir nas galerias, as assessorias. É um prazer enorme estar de volta, depois de um longo recesso aí, de 1 mês e meio quase. Senti falta de ver esse prédio lotado, com bastante gente, bastante coisa acontecendo. A gente passou esse último mês de janeiro trabalhando no nosso gabinete normalmente, se organizando, planejando o ano e também podendo estudar alguns temas que a gente acredita que vão ser bastante importantes para esse ano de 2020. A expectativa que a gente tem para esse ano é justamente de poder fazer um trabalho que impacte o máximo possível, positivamente, obviamente, a sociedade paulista. A gente viu, durante o ano passado, uma série de embates, brigas, temas que foram discutidos que, no final de contas, não levaram a nada que, de fato, mudasse a vida das pessoas, né? Foram dezenas e dezenas de projetos de mudanças de nomes, de estradas, de trechos, de rodovias, de escolas estaduais, homenagens, dias festivos, e esse tipo de coisa que, no final de contas, consome tempo, consome esforços, consome recursos e não muda a vida de ninguém. Então, a gente tem a expectativa de que, nesse ano, a gente consiga mudar um pouco essa lógica e fazer com que a Assembleia seja cada vez mais efetiva e cumpra bem o seu papel, honrando os recursos públicos que são investidos aqui na Assembleia, 1,1 bilhão de reais, né, um montante gigantesco de recursos que é alocado aqui e que deve servir para alguma coisa, tem que dar vazão para projetos que são de interesse da população. A nossa expectativa é essa, é fazer com que essa Assembleia seja cada vez mais produtiva. E ser produtivo também significa ser econômico, fazer mais com menos, né? Ontem mesmo, na sessão inaugural dessa segunda sessão legislativa, a presidência dessa casa anunciou uma economia realizada durante o ano de 2019 de 146 milhões de reais. Parte dessas economias foram por conta do trabalho que nós, da bancada do Novo, fizemos ao longo do ano, tendo equipes enxutas, gastando somente quando realmente necessário, enfim, buscando dar o exemplo e ter um respeito enorme pelos recursos que a população está pagando toda vez que paga um imposto. Então, a gente tem essa consciência, parte dessas economias foi por conta desse trabalho, também de vários outros deputados, como a Janaína Pascoal, o Arthur Mamãe Falei, que são todos bastante econômicos também, e tantos outros que também têm essa consciência de que os recursos são escassos e que eles têm que ser utilizados com bastante cuidado e com bastante atenção. Enfim, dentro das pautas que eu acredito que podem ser produtivas, a gente tem que avançar com os projetos dos deputados. Isso é muito importante que aconteça o quanto antes. E, dentre esses projetos que ainda estão na pauta, tem o do ICMS educacional, que foi um projeto que eu me dediquei desde julho do ano passado, desde o último recesso. Passei o recesso de julho trabalhando para montar esse projeto, junto com a Secretaria de Educação, com institutos ligados à educação, com o Banco Mundial, enfim, com várias organizações que puderam dar contribuições para fazer com que esse projeto se tornasse uma realidade. Hoje ele já está tramitando, passou na CCJ, e é um projeto que tem uma beleza muito grande de mudar os incentivos de todos os prefeitos do Estado. Se eles quiserem ter mais recursos de ICMS destinados para os seus municípios, vão ter que melhorar alguns indicadores-chave de educação, como a aprendizagem, como a redução do abandono escolar, como a municipalização dos alunos, ou seja, a rede de São Paulo é uma das mais desorganizadas do Brasil,
E a gente acredita que trazer alunos, sobretudo dos anos iniciais do ensino fundamental, da rede estadual para as redes municipais, pode ser um ganho enorme. Em primeiro lugar, porque as escolas municipais têm aprendizagem superior, porque elas são mais bem organizadas e porque na legislação federal já é responsabilidade dos municípios lidarem com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, através dessa lei, a gente realinha os incentivos e passa a priorizar de fato a educação, de fato o resultado na educação. Porque muitas vezes isso é discurso de campanha e a gente sabe que esse ano, em 2020, a gente vai ter as eleições municipais e a educação vai entrar na pauta de novo, mas depois de eleito ninguém mais fala nada. Então, a partir de agora, se os prefeitos, a partir do momento que esse projeto for aprovado e sancionado, os prefeitos que quiserem de fato ter mais recursos para investimentos nos seus municípios vão ter que priorizar os resultados, os indicadores de resultado na educação. Como eu disse, aprendizagem em português e matemática, redução do abandono escolar e a municipalização dos alunos. Então, são projetos como esse que eu espero ver cada vez mais, que a gente consiga discutir temas tão importantes como a educação, mas tantos outros temas que vão fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que a sociedade paulista espera e é para isso que a gente do Novo está aqui. Então, muito obrigado a todos e eu espero que a gente tenha um bom ano, um ano muito produtivo aqui na Assembleia. Obrigado. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra agora... Pela ordem, senhor presidente. Só chamar o próximo orador, deputado. Com a palavra, deputado Janaína Pascoal, deputado Dr. Jorge Luza do Carmo, deputado Itamar Borges, deputado Teonírio Barba. Por permuta, deputado Castelo Branco. Pela ordem, deputado Carlos César. Senhor presidente, apenas para um comunicado. Enquanto o nobre deputado se dirige à tribuna, tem Vossa Excelência o tempo regimental. Anuência ao deputado Castelo Branco. Apenas fazer um comunicado aqui, senhor presidente. Mais uma vez, de forma triste, algumas cidades do estado de São Paulo estão sofrendo drasticamente, mais uma vez, pela questão da dengue. Nós estamos entrando no mês de fevereiro e ontem, na minha cidade, a cidade de Sorocaba, a Prefeitura Municipal declarou o estado de epidemia do vírus da dengue, de mais de 802 notificações. Nós temos ainda 69 casos que estão em investigação e já 104 casos diagnosticados como dengue. Desses, 76 foram adquiridos na cidade, ou seja, casos autóctones, e outros 25 foram importados. O meu apelo aqui é para a população, primeiro, que faça a sua parte, cuide dos seus quintais, garrafas vazias, pneus que acumulam água parada, ou seja, faça toda a sua limpeza. E o segundo apelo é para o governo do estado, que ajude os municípios, que crie as frentes de trabalho. Os municípios estão apertados e não têm condição, muitas vezes apenas a campanha, deputado Castelo Branco, não resolve. Somente a campanha as pessoas acabam não fazendo. É preciso colocar gente na rua, é preciso fazer a higienização, enfim, matar esse mosquito. Em Sorocaba também foi diagnosticado, já notificado casos de febre amarela, casos de chikungunya, casos de zika vírus, enfim. É um caso sério e que nós não podemos remediar. Apenas neste mês nós já estamos muito acima daquilo que aconteceu em janeiro de 2019. Então, é uma situação alarmante e que nós precisamos que o governo do estado possa agir efetivamente para ajudar as prefeituras e os prefeitos que precisam de recursos com as frentes de trabalho e trabalho efetivo no combate à dengue. Apenas isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Castelo Branco. A esperança da colheita reside na semente. Com esta frase do nosso saudoso professor Henrique José de Souza, eu abro as minhas falas no exercício legislativo 2020, desejando a todos um exercício parlamentar maravilhoso e digno do povo de São Paulo. Um ano atípico, com grandes desafios, entre os quais a reforma da Previdência Estadual, que deve entrar na pauta logo em seguida, a reforma tributária no âmbito federal e as eleições municipais para vereadores e prefeitos, que, sem dúvida, ocuparão o tempo desta casa e da mídia, uma vez que 5.570 municípios no país, 645 cidades no estado de São Paulo, vão escolher seus vereadores e prefeitos, talvez uma das maiores eleições do mundo, onde devem ser eleitos entre prefeitos
vice-prefeitos e Câmara Municipal, quase 100 mil pessoas. Eu gostaria também de destacar que nós trabalhamos, nosso gabinete trabalhou direto até o dia 30 de dezembro, retomamos logo no dia 6, produzimos bastante, aproveitamos o recesso parlamentar para planejamento, além de visitas técnicas que realizamos no interior do Estado. Começamos o ano também com o desafio de um exame da ETEC, que no nosso entender foi injusto, houve um concurso de admissão não muito saudável e devemos levar para a audiência pública e para o judiciário as decisões desse exame de admissão. Espero também que o cenário político 2020 seja mais equilibrado. O ano de 2019 foi muito polarizado, muito aguerrido, muitas discussões, algumas das quais totalmente infrutíferas e que não surtiram o seu efeito parlamentar. Finalizando, eu destaco que fui um dos deputados que menos gastou a verba parlamentar e também um dos que menos gastou com verba de pessoal. Desejo, então, muita produção, muita performance, muito trabalho para essa casa e eu termino com a frase realização através do caráter e da cultura, que é o lema da nossa Ordem do Ararat. No tempo que me é restante, eu gostaria de convidar, com a autorização do presidente, o deputado Douglas Garcia, para que usasse o restante do meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado, um glorioso ano a todos. Senhor presidente, retorno a essa tribuna mais uma vez para continuar sobre o assunto que eu estava falando, porque eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito, para mim o discurso não ficou claro, quero deixar mais claro ainda, não estou satisfeito com o governo do Estado de São Paulo, não estou satisfeito com as políticas que João Dória tem trazido, não estou satisfeito com a imagem que ele tem montado, tentando passar a impressão de que ele é um bom governador, quando não é. Nós tivemos, durante o ano de 2018, toda aquela questão, o Bolsodória. Do nada, o governador ele era sim, desarmamentista e se tornou armamentista. Não, vamos apoiar Bolsonaro, vamos ser contra o PT, vamos derrubar os esquerdistas. Bolsonaro aqui é João Dória é Bolsonaro, vote 17, vote 45. Quem é que lembra que ele foi se arrastando lá para Brasília, implorando o voto para o Jair? Implorando! A gente teve até aqui uma deputada federal aqui de São Paulo, que eu não vou dizer o nome, pelo amor de Deus, quero distância daquela lá, que ajudou o governador do estado de São Paulo a ser eleito e hoje está aí, não vem prestar esclarecimentos para a população paulista sobre os desmandos que o governador tem trazido para a população. Na primeira oportunidade que o governador tem, João Dória faz o quê? Ele trai, é claro, o voto dos conservadores. João Dória Agripino Júnior, João Dória Agripino, sei lá qual é o nome desse senhor, chegou ao poder apenas pelo voto dos governadores, apenas pelo voto dos conservadores, melhor dizendo. Governadores também, talvez seja, né, pelas amizades que ele tem aí nos demais estados, que vão um puxando o outro, infelizmente, esse karma que o estado de São Paulo tem, de ter que suportar o PSDB durante anos e mais anos. Pergunto aos senhores, cadê a CPI da Dersa aqui na Assembleia de São Paulo, a CPI do Paulo Preto? Pergunto aos senhores, por que o PSDB tem tanta blindagem no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o amigão aí dos tucanos, que inclusive foi secretário também de Geraldo Alckmin, se eu não me engano, o senhor Alexandre de Moraes, que coincidentemente essa manhã estava com o governador lá no Tribunal de Justiça ao lado do Dias Toffoli. Governador esse que, além de promover a censura do Ditadória, inventando uma espécie de fichamento àqueles que falam contra o governo, está lá do lado daqueles que estão promovendo a verdadeira censura institucional pelo Poder Judiciário, com a CPMI das fake news. Quer dizer, então, as pessoas elas não têm liberdade de expressão para poder criticar o governo, porque aí você está criando uma espécie de milícia virtual. Mas o governo do estado de São Paulo tem total poder de utilizar do aparato do estado para poder fichar aqueles que falam contrários, para poder catalogar. Isso é um absurdo, senhores.
Não deveria de forma alguma existir um edital nesse... é porque o governo federal também tem um edital assim. Mentira! Mentira! Isso foi criado durante o governo Lula. E não houve renovação nenhuma, ou pelo menos o governador do estado de São Paulo não conseguiu comprovar por parte do governo Bolsonaro. João Dória é um mentiroso, enganador, marqueteiro, embuste que só chegou ao poder graças ao voto dos conservadores, foi eleito lá na tangente, quase que não foi. Quase perdeu a cadeira por Márcio França, deveria andar na linha, reto. Mas não, ele acha que ele tem moral, ele acha que ele tem popularidade. Mas que popularidade? Polícia Militar do Estado de São Paulo, completamente abandonada. Os professores do Estado de São Paulo, completamente abandonados. A gente queria uma educação melhor. O que ele faz? Fecha as portas para a questão dos colégios cívico-militares. A gente queria que os professores tivessem, sim, é claro, um respaldo por mais segurança. Que os professores pudessem dar aula sem serem agredidos por pseudo-estudantes, né? Porque quem agride professor não é estudante. E o governador teve essa oportunidade de ajudar o Estado de São Paulo e ele escolheu dizer não aos colégios cívico-militares. O governador teve a oportunidade, é claro, que foi recomendado pelo governo federal, que tem feito de tudo para reduzir impostos, a redução também do ICMS. E o que foi que ele disse? Não! E na época de campanha eu lembro como se fosse ontem, vamos reduzir os impostos, vamos reduzir a burocracia, vamos reduzir isso, reduzir aquilo. Disse não, pagador de impostos paulista, o governador do estado de São Paulo está pouco se ferrando para a vida de vocês, não está nem aí, não está nem aí. Colégios cívico-militares, não, vamos deixar as escolas nessa situação, porque é assim que a gente quer. Inclusive, senhores, vendo que o governador do estado de São Paulo é contrário a tudo aquilo que é bom para a população, eu mesmo retirei o meu PL, que prevê a não apreensão do veículo por inadimplência do IPVA, retirei da questão do requerimento de urgência, porque eu sei que se chegar lá em cima, no Palácio dos Bandeirantes, ele vai vetar, porque não é de interesse do governo fazer esse tipo de coisa, ajudar a população. Vou colocar esse PL de novo, no último ano do governador João Dória, um ano de eleição, que é onde mais dói, eu quero ver se ele vai ter coragem de vetar um PL que é importante para a população, que preserva sim o patrimônio privado do cidadão. É incrível como muda da água do vinho, como é um camaleão. O governador do estado de São Paulo simplesmente está pouco se importando com a situação do cidadão paulista. Se importasse, criaria sim colégios cívico-militares. Se importasse, ajudaria na questão da segurança pública, aumentando o salário do policial militar. Se importasse, reduziria sim a questão do ICMS. Se importasse, não enviaria dinheiro para a imprensa. Não enviaria dinheiro para os seus amigos, radialistas, jornalistas, que rasgam elogios a ele. À torta e à direita, mas criticam bastante o governo Bolsonaro. É incrível, né? Interessante isso. Nós queremos, este ano de 2020, que a Assembleia de São Paulo, eu tenho certeza que muitos dos deputados dessa casa também concordam comigo, que isso aqui não se transforme num cartório, que cada um desses deputados não seja cada um tabelião, que simplesmente carimba aquilo que vem do Palácio dos Bandeirantes e manda para ser aprovado. Não, o governador tem que se comportar como governador. Ele tem que se comportar como um sujeito homem, porque durante a campanha ele prometeu uma coisa e agora ele está fazendo outra. Isso é estelionato eleitoral. Não deve se comportar dessa forma. Está agindo com o contrário daquilo que ele deveria agir. Mas, senhor governador, deixa aqui para concluir, senhor presidente, que o mandato ele dura apenas 4 anos. 4 anos. E mais uma vez, o mesmo povo que o elegeu é o povo que tem poder para destituí-lo. Então tome muito cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra também por permuta, a nobre deputada Letícia Aguiar. Você acompanha a transmissão ao vivo da Rede Alesp da sessão ordinária desta terça-feira, 4 de fevereiro. Deputada Letícia Aguiar vai ocupar a tribuna pelo prazo regimental.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes aqui na Assembleia Legislativa, os funcionários da Casa, senhor presidente, a todos os deputados. Gostaria de comunicar, venho a essa tribuna hoje, né, para comunicar que amanhã, em São José dos Campos, amanhã, quarta-feira, acontecerá uma audiência pública da nova concessão da rodovia Presidente Dutra. Uma concessão que vai durar aí 30 anos, ou seja, uma longa duração, e que nós precisamos efetivamente participar. Nós protocolamos junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, algumas solicitações especificamente para essa concessão, que são importantes, que são demandas da população que utilizam a rodovia Presidente Dutra, da população que mora no entorno por onde a rodovia Dutra passa, nas cidades, nos municípios onde a rodovia Dutra passa, aqui dentro do Estado de São Paulo, e são pontos que são relevantes e que precisam ser atendidos. Um deles é o pedágio ponto a ponto, que é aquele pedágio proporcional, para que você não tenha que pagar a extensão, como se você utilizasse toda a extensão do trecho, que você pague somente pelo que você está utilizando, né? Nós sabemos que existe no Brasil muitos pedágios, muita cobrança em cima do usuário de rodovia, que muitas vezes a gente não vê o retorno, então nós precisamos buscar a justiça, que seja feita a justiça para que o usuário pague somente aquilo que ele está utilizando, que é essa modalidade do pedágio ponto a ponto. Uma outra demanda que nós encaminhamos também para a ANTT é a construção de uma passarela ali entre Jacareí e São José dos Campos para os estudantes, os universitários, os usuários, também os pedestres ali da região de Jacareí, que utilizam muito aquele trecho por conta da universidade, da Unip, que ali se localiza. E nós sabemos a dificuldade, a questão da insegurança, os índices de criminalidade ali naquela região são muito grandes, os universitários estão expostos, né? Não só eles, os universitários, os estudantes, mas também os funcionários, os trabalhadores e as pessoas que utilizam também aquela região para transitar, para ir para suas casas. Então, nós precisamos que esse viaduto, que é uma demanda antiga ali da região da população, seja construído nessa nova concessão para que as pessoas tenham segurança de ir e vir. Também solicitei à ANTT, e amanhã estaremos reforçando esse pedido, né, que os municípios, nós sabemos a dificuldade que os municípios têm em atender as demandas de saúde. E hoje, o que acontece? Quando há acidentes nos trechos da rodovia, eles são encaminhados para o hospital mais próximo, ou seja, dentro daquelas cidades que estão no entorno da rodovia. E aí as prefeituras têm que arcar com o atendimento de saúde desses acidentes de trânsito. Com vítima ou não, esses acidentes de trânsito acabam caindo no colo das prefeituras, que já têm uma enorme dificuldade. Então, eu entendo que seria importante que a concessionária faça o reembolso para as prefeituras, para que eles possam fazer esse atendimento de saúde quando acontecer os acidentes, mas que também as pessoas da cidade não sejam prejudicadas por conta de uma demanda maior vinda, oriunda da rodovia, de acidentes acontecidos no espaço da rodovia. Venho falar aqui também, agora mudando um pouco de assunto, eu gostaria de dizer que esse mês de janeiro foi um mês muito intenso de trabalho. Não houve o recesso parlamentar, não houveram aqui as sessões plenárias, mas nós trabalhamos intensamente. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe da seriedade e da responsabilidade que nós encaramos esse mandato. Então, eu gostaria de agradecer à Secretaria da Saúde, que tem atendido os nossos pedidos, porque saúde é algo que realmente é muito caro e muito importante para nós, e a gente recebe muita solicitação de pedido de socorro, e quando a gente fala em vida, em saúde, isso é prioridade para nós. Nós encaminhamos diversas solicitações da carreta da mamografia, que é aquele programa Mulheres de Peito, que visa diagnosticar precocemente, né, o câncer de mama nas mulheres, que se a gente houver realmente esse diagnóstico precoce, a chance das mulheres se salvarem é infinitamente superior. Então, a Secretaria de Saúde nos atendeu em diversas cidades, né? Em Mauá, Santa Rosa do Viterbo, Mococa, Brodowski, Serrana, Lagoinha, Pindamonhangaba, Ubatuba, São Sebastião, e nós fizemos solicitações de diversas outras que, assim que for atendido, nós também divulgaremos aqui para que todos saibam
da importância da carreta mamografia, que sabe que na sua cidade você vai ter essa possibilidade de fazer esse exame gratuito, né, rápido, eficaz, e que a gente possa incentivar as mulheres a realizarem o exame, as mulheres procurarem, para que a gente possa diagnosticar precocemente e salvar a vida de tantas mulheres, esposas, mães, funcionárias, que também os homens sejam incentivadores, que as mulheres possam cuidar de suas vidas e de suas saúdes. Gostaria também de registrar aqui que no dia 2 de janeiro, a ROCAM, a nossa gloriosa Polícia Militar, fez um atendimento muito especial, muito humanitário, e tudo que é humanitário, para mim, tem um tom muito especial, que a ROCAM foi acionada pelos pais do Heitor, um menininho de 2 anos, que precisou fazer um transplante de coração em horas, e como era 2 de janeiro, festividades, estava muito trânsito ali na região do Guarujá, e os pais do Heitor ligaram para a Polícia Militar, que prontamente, a soldado Castilha, prontamente atendeu, acalmou os pais naquele momento, né, de desespero, para salvar a vida do seu filho, para fazer o transplante de coração, e a Polícia Militar, mais uma vez, estava lá para dar o respaldo para a população e salvar a vida do pequeno Heitor. Então, meus parabéns à ROCAM e à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quero registrar aqui também que, recentemente, nós soubemos de alguns casos, inclusive na minha cidade, em São José dos Campos, houve um caso de assédio no transporte coletivo da cidade, um assédio a uma jovem de 17 anos, menor de idade, que estava utilizando o transporte para se deslocar para a escola, e ela foi filmada, né? Houve uma importunação sexual, que é crime, inclusive, e ela foi importunada. Nós sabemos que diversas mulheres passam por esse tipo de importunação dentro de transporte coletivo, o que é um absurdo, né? Mas nós temos que combater. E não só isso, a questão também de assaltos, furtos, que acontecem dentro do transporte coletivo, e nós temos conversado com muitas pessoas. Eu apresentei um projeto aqui do Botão de Pânico para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, mas o Botão de Pânico pode ser uma importante ferramenta também na proteção dos usuários do transporte coletivo, não só as mulheres, dos usuários como um todo, que podem sofrer algum tipo de problema dentro do transporte coletivo e podem, de repente, pelo Botão de Pânico, acionar, né, a segurança da Polícia Militar. A polícia pode ser informada que naquele transporte, naquele ônibus, está havendo algum problema e tem pessoas em risco. Quero também aproveitar ainda o meu tempo para reforçar ao governo do Estado a importância das guardas municipais no Estado. Nós sabemos que as guardas municipais são uma responsabilidade do município, das prefeituras. Porém, todos são responsabilidade, trabalham junto, em conjunto. A Guarda Municipal, as guardas metropolitanas trabalham em conjunto com as demais polícias no combate e enfrentamento ao crime. E eles precisam ser vistos como os nossos policiais municipais. Mais uma vez, venho reforçar aqui ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança, que olhe para as guardas municipais como um poder também de segurança, que está trabalhando, atuando em conjunto, que precisa, e que nós precisamos, como parlamentares, conseguir também destinar recursos para melhor estruturação, investimentos das guardas municipais de todo São Paulo, de todo o Estado de São Paulo, que trabalham em conjunto com as demais polícias. Por fim, aqui, antes de encerrar, gostaria de deixar o meu pesar à família sertaneja, né? Hoje, no dia de hoje, nós perdemos aí o Asa Branca, que é locutor de rodeio, estava lutando pela vida já há muito tempo. Quem gosta de rodeios, quem gosta do mundo sertanejo, sabe a importância, o legado dele, o trabalho dele como locutor de rodeio. Então, meu pesar à família sertaneja e à família do Asa Branca. E também relembrando aqui que, há um mês e pouco atrás, no dia 31 de dezembro, nós também perdemos o cantor Juliano César, um importante cantor da música popular brasileira, que também se foi um pouquinho antes do Ano Novo. Também meu pesar, meu respeito, tanto a ele, ao Asa Branca e toda a família. E, por fim, quero aqui mandar um beijo especial para minha querida e amada São José dos Campos. Nos últimos dias eu tenho recebido muito carinho dos joseenses, claro, de todo o Vale do Paraíba, todo o Estado de São Paulo, porque sabem da seriedade e transparência do nosso trabalho, do nosso mandato. Mas São José dos Campos, por ser a minha cidade, quero mandar um beijo a todos os joseenses. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração, pelo respeito com a minha pessoa. Pode ter certeza que aqui é trabalho e continuaremos firmes na missão. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigada.
Está inscrito o deputado Coronel Nishikawa. Ausente. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputado César. Deputado Coronel Telhada. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Vinícius Camarinha. Abre mão. Para utilizar a palavra, abre mão. Deputado Carlos César. Deputada professora Bebel. Deputada Carla Morando. Deputado Daniel José, que faz uma permuta com o deputado Jorge Wilson. Tem a palavra, Vossa Excelência. Ah, já falou? Não vai falar? Abre mão. Deputado... Deputado Tenente Nascimento, que fez uma permuta com o deputado delegado Olim. Não está também. Deputado Castelo Branco, que fez uma permuta com o deputado Douglas Garcia, que também não está no plenário. Ah, tá. Não, você está... É que você fez uma permuta com o deputado Douglas Garcia, já protocolado aqui, como o Douglas não está no plenário. Deputado Adalberto Freitas. Tem a palavra, Vossa Excelência. Você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek. 7 minutos pelo tempo remanescente aqui do grande expediente. Boa tarde a todos. Cumprimento aí o pessoal da mesa, os assessores de ambos os lados, o pessoal da TV Alesp, o pessoal que está nos assistindo. Na realidade, eu vou fazer um pronunciamento muito breve. Eu quero apenas desejar para todos os nossos colegas aqui do Parlamento Paulista que tenha aí um bom ano parlamentar, que Deus nos abençoe para que as nossas decisões aqui tomadas sejam de grande valia para o povo aqui de São Paulo e que sabemos que é um ano muito importante para a população aqui de São Paulo, onde teremos aí as eleições municipais, escolheremos aí vereadores, prefeitos. Então, quero deixar essa mensagem, que Deus nos abençoe bastante e que nós aqui da Assembleia possamos fazer um ano que tenhamos sucesso em todo o nosso mandato. Muito obrigado. Como não temos mais oradores inscritos, estão suspensos os nossos trabalhos até às 16h30. Suspensos os trabalhos que retornam, você segue acompanhando agora a nossa programação pela Rede Alesp.